Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Daniela está cuidando ali de seu jardim e nesse momento o Fausto chega, fica olhando ali para todo ele e diz a ela que ela tem um lindo jardim e que mesmo que não precise de absolutamente mais nada ali, ela continua trabalhando e cuidando dele. Ele começa com a conversinha mole dele ali, dizendo que ela é muito cuidadosa também com a filha deles e diz que é por isso que ele ama ela. Daniela não tá gostando muito dessa conversa ali não, mas ela fica em silêncio só ouvindo e ele ainda tem a cara de pau de dizer que o casamento deles dois é como esse jardim tudo perfeito. Ela olha pra ele e ele diz que mesmo assim eles têm que trabalhar mais nisso e pergunta o que é que ela acha. Daniela então respira fundo, se levanta e diz que só pediu que ele voltasse para casa logo depois que deixasse a Isabela no colégio é porque ela precisa conversar muito sério com ele. Então ele confunde as coisas e tenta tapear toda hora ali e diz que sabe sim que ele se equivocou e errou com o João Pablo, mas que ele oferece ali as suas desculpas. Ele vai se aproximando, ela tenta se afastar e ele pede que ela não se afaste, que não diga nada, apenas que escute ele e fala que ela, a Isabela e ela, a Daniela, é tudo o que ele mais ama nessa vida e que ele não poderia viver sem elas. Daniela fica calada, mas meia confusa e ele continua dizendo que é por causa disso que muitas das vezes ele se descontrola todo quando ele começa a pensar que alguém pode levar o que é dele, então ela pega e empurra ele, se afasta e diz que ele pare por aí e que não fique pensando assim porque ela não é nenhuma propriedade dele. Então ele sorri como se nada aconteceu e diz a ela que ela conhece ele muito bem e sabe que ele é assim, muito possessivo. Ela apenas diz a ele que tem algo muito sério para dizer a ele e ele diz que agora ela não venha começar de novo com essa ideia de contar a Isabela toda a verdade, só que aí quando ela interrompe ele e diz que não é nada disso que ela quer falar com ele, então ele tenta novamente se aproximar dela e diz que então se é assim, tudo bem, eles podem conversar o que ela quiser. Ela novamente empurra ele, se afasta, joga a luva e diz a ele que ela está precisando de um tempo para que ela possa pensar um pouco para ver se consegue achar que o divórcio não é a única opção para eles dois. Ele fica calado só escutando ela dizer e ela diz para ele que o melhor que tem que ser feito é que ele agora mesmo vá embora de sua casa. E logo depois, lá com o Memo, ele está ainda conversando com a Úrsula e ele diz a ela que nada que ela disse ali é verdade, porque é claro que sim, que ele se importa com ela e com o filho que ela está esperando deles dois. A Úrsula diz a ele que não é nada disso e pergunta a ele, sabe o que mais dói nela? É que se ela não estivesse esperando um filho dele, ele largaria ela feito uma lagartixa ali e correria atrás daquela Daniela e com certeza não estaria com ela. Ele fica calado e ela continua dizendo coisas a ele e fala que o que não consegue sair da cabeça dela é que ele beijou ela, a Daniela. Então ele se levanta, pede para que ela esqueça isso e diz que vem até ali, que ele precisa conversar com ela. Ele diz que fez isso antes que eles se casassem e que eles concordaram que um iria perdoar um ao outro e que prometeu que os erros deles dois iriam cessar e eles iam começar de novo. Ela diz a ele um pouco amargurada que o que ele acha que ela está pensando ali, porque ele acredita mesmo que esse casamento foi ela, a Úrsula, que ele ganhou como um prêmio de consolação e achava mesmo que ela ia ficar quieta, lógico que não, né? Ele fica calado e ela diz que agora mais do que nunca ela se sente mais longe dele. Ela sai um pouco de lado, ele se aproxima novamente e pede a ela que por favor, que não fique pensando assim, que dê um tempo para ele, para que eles possam tentar novamente, não só por ele, mas que por eles dois, inclusive o bebê que eles estão esperando. Ela então olha para ele chorando e diz para que ele diga agora mesmo se ele vai querer ela por toda a sua vida e que diga tudo a ela agora, que conte para ela toda a verdade. Ele diz que sim, que claro que quer ela e ela pede que por favor que ele diga a verdade e ele continua dizendo que quer ela sim e que ela muito porque ele ama. Ela diz que tudo bem, já que ele está falando a verdade, ela acredita que tudo agora vai dar certo
certo, que eles esqueçam tudo e que juntos eles vão tentar a conseguir chegar no destino deles dois. Ele diz a ela que sim, que com certeza eles vão conseguir, que ela não se preocupe, que fique tranquila, se acalme, e depois dá um tequinho nela e lhe faz carinho. A Daniela, logo depois que ela falou sobre o divórcio com o Fausto e disse que era bom ele ir embora de casa, então ele ficou um pouco confuso e pergunta a ela agora do que é que ele está falando, e ela diz que, para ser honesta, cada dia que se passa ela tem mais dúvidas sobre o casamento deles dois. Ele diz que não, que isso não existe, tudo que ela está falando ali é verdadeiramente um absurdo, porque todos os casamentos têm problema, mas que o casamento deles dois são muito sólido ali. Ela fica ali muito agoniada em só ouvir a voz dele, e ele continua dizendo que o casamento deles dois é sólido e que não há porquê eles virem agora querer se separar por apenas uma discussão que eles tiveram. Ela diz que não, que isso não existe, que não apenas por conta de uma discussão, e diz a ele que ele tem que abrir o olho dele e saber que eles não são mais como eram antes, que eles mudaram, e que ele tem que perceber que tudo ali está indo para o lado errado. Ele diz que o que ele está querendo dizer para ela é que ele ainda ama ela, e ela diz que não, que isso ali é apenas palavras que está saindo da boca dele, mas que a verdade, os olhos dele ali dá para ver claramente que nunca ele teve amor. Ela continua dizendo que ele não é mais o homem quando um dia ela casou com ele, e que agora ela cansou porque não entende mais, nem consegue nem perceber quem ele é mais. Ele então começa a questionar ela ainda mais e pergunta se é claro, lógico, ela quer deixar ele simplesmente porque ele não quer dizer a Isabela que ele é o pai biológico dela. Ela diz que não é só isso, e sim também as atitudes dele, pergunta a ele para que ele se lembre o que aconteceu no dia anterior, e diz que, por favor, tudo o que aconteceu foi muito sério e que nem ela nem nenhuma mulher é obrigada a passar por o que ele fez ela passar. Ela continua dizendo que nenhuma mulher tem o direito de passar pelo que ela passou e que ela de forma nenhuma pode permitir isso. Ele diz a ela que tudo bem, que não tem problema, que ele entende também o lado dela, mas quer fazer a ela apenas uma pergunta, e ela fica calada apenas olhando para ele, e ele pergunta se ela deixou de amar ele, é isso? Ela fica calada e ele insiste perguntando se é isso que ela está querendo dizer para ele, se ela deixou de lhe amar. Ela então grita na cara dele ali e diz que sim, que não lhe ama mais, e sente muito porque essa é a verdade, porque tudo que ela sentia por ele se machucou e acabou. Então ele começa a ficar ainda mais confuso, e na mente dele ali, quem é que vem o mesmo. Então ele pergunta se ela está apaixonada por outro homem, ela fica calada, e ele insiste novamente se ela se apaixonou por aquele maldito caminhoneiro. Ela fica calada e ele grita com ela, pedindo para que ela responda a pergunta que ele fez. Daniela, por sua vez, fica em silêncio, nem para a cara dele olha, porque ela não pode negar isso, mas olha só, ele continua insistindo, dizendo que fez apenas uma pergunta e que é muito fácil ela responder se ela está apaixonada por esse maldito caminhoneiro, sim ou não. Ela não responde a pergunta dele e diz que o problema está entre eles dois, está ali dentro e não está lá fora. A cada palavra que sai da boca da Daniela ali, ele, o Fausto, fica ali pensando que ele sim estava certo e que em nenhum momento ele estava errado, e quando esse caminhoneiro entrou dentro da casa dele foi para roubar tudo que é dele, inclusive sua filha. A Daniela diz que não, que ele não entrou ali para roubar nada, e que inclusive ele acaba de se casar com a Úrsula. Ele grita com ela e diz que não, que isso não tem nada a ver, que nada vai impedir que eles dois sejam amantes, e pergunta há quanto tempo eles dormem juntos. Só que aí que a Daniela falta paciência e taca a mão no pé do vidro dele. Ele olha revoltado para ela e ela diz que não vai permitir nunca mais que ele falte com respeito com ela. Ele pede perdão a ela e diz que está muito nervoso porque ele não pode nem imaginar a possibilidade de perder ela, porque ele ficaria louco. Ela continua dizendo que isso não tem nada a ver com o Guilherme, porque o problema que eles estão vivendo há muito tempo é entre eles dois. Ela depois pergunta a ele se ele não consegue enxergar a mesma coisa que ela, e ele diz que sim, mas que isso não pode ser o fim e que eles podem tentar novamente ter melhores momentos. Ele continua dizendo para ela que eles dois estão conectados e que é assim mesmo os casamentos, uma hora com problema, outra hora com felicidade, porque isso são círculos. Ela diz que tudo bem, então vamos falar de realidade, e que faz muito tempo
bem porque ela não tem o apoio dele. Ela continua dizendo que cada decisão, cada razão ali que ela quer tomar, sempre é um motivo para que ele venha brigar com ela. Ele diz que é porque a toda hora a mulher dele fica ali tentando lhe afrontar, especialmente quando se trata desse caminhoneiro pai de sua filha. Ela diz a ele que não está indo contra ele, e sim contra a atitude dele de querer sempre ocultar ali a verdade. Ele então diz a ela que tudo bem, que espera muito que ela esteja falando toda a verdade, mas que se ela estiver enganando ele, ele jura, pode jurar, garantir para ela que ele vai descobrir toda a verdade. É isso aí, pessoal. Não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você aí, porque é mais uma novidade que virá em Meu Caminho é Te Amar. E não esquece de deixar o seu gostei para que o YouTube sempre notifique você de vídeos novos todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.